Eu estou diante de vocês hoje como um mensageiro da verdade, carregando uma palavra que arde com o fogo do Deus vivo. Esta mensagem que trago não é apenas um conjunto de palavras ou ideias, é uma linha de vida. Um chamado para despertar do sono espiritual, para reconhecer a profundidade do que está em jogo e para entender que este não é um momento comum. Estou diante de vocês com urgência porque as consequências são incrivelmente altas. As escolhas que fazemos aqui ecoam na eternidade, e eu imploro que ouçam este chamado com um coração pronto para receber, uma mente disposta a mudar e um espírito aberto para a transformação. Hoje, faremos juntos uma jornada ao coração da verdade espiritual, enfrentando as realidades desconfortáveis, mas necessárias, do pecado e suas consequências. Confrontaremos as repercussões espirituais e eternas de viver fora da vontade de Deus, de escolher a nós mesmos ao invés da rendição. O pecado, muitas vezes envolto em sombras, nos separa de Deus, deixando-nos isolados e espiritualmente secos, desconectados da fonte da vida. Caminharemos pelo peso da culpa, esse fardo que o pecado coloca em nossas almas, e encontraremos alívio na graça libertadora e imerecida de Deus. Descobriremos o custo do pecado escondido, esses lugares secretos que achamos que podemos manter guardados, sem perceber como eles corroem silenciosamente nosso espírito, bloqueiam nossas bênçãos e prejudicam nosso relacionamento com Deus. E falaremos sobre a necessidade urgente e inabalável de confissão e arrependimento, um caminho não apenas de remorso, mas de restauração, de cura e de renovação. Bem-vindo ao Poço da Sabedoria. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, curta o vídeo e ative as notificações para ficar atualizado com a Palavra de Deus. A Bíblia nos diz em Romanos 6:26, pois o salário do pecado é a morte. Isto não é apenas tinta no papel e é um aviso divino, um chamado de despertar do coração de Deus para que compreendamos o perigo que o pecado traz. A palavra salário nos fala em uma linguagem familiar a ideia de algo que foi ganho, um pagamento, um salário. E o que o pecado nos paga? Não é prosperidade, nem alegria, nem realização, mas morte. E essa morte não se limita ao fim de nossas vidas físicas, é uma morte espiritual e eterna. É a separação da presença de Deus, a própria fonte de vida e amor. Imagine-se à beira de um precipício com um abismo infinito abaixo. É isso que o pecado faz, ele nos leva à beira de um isolamento eterno de Deus. Cada pensamento, palavra ou ação pecaminosa nos aproxima mais desse abismo. O pecado, como você pode ver, não é apenas um erro ou uma falha, ou é uma transação. Cada ato de rebeldia contra a vontade de Deus é uma troca da vida que Ele quer para nós por um caminho que, em última análise, leva à ruína. Cada escolha de seguir nosso próprio caminho em vez do dele é uma rejeição da comunhão divina, um afastamento de seu amor e orientação, e em troca, recebemos apenas morte espiritual. Essa morte é a tragédia final, a conclusão de uma vida vivida separada do Deus que nos criou, que nos ama e que deseja nos redimir. Em Gênesis, testemunhamos os efeitos profundos e trágicos do pecado na história de Adão e Eva. Deus, em seu amor sem limites, criou-os à sua própria imagem, projetados para uma vida de propósito, alegria e comunhão íntima com Ele. Ele os colocou no exuberante jardim do Éden, um paraíso transbordante de abundância, paz e tudo o que eles precisavam. Eles caminhavam com Deus em perfeita unidade, seus corações e almas alinhados com a vontade dele. Mas então um único ato de desobediência mudou tudo. Quando eles escolheram comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, esse vínculo foi rompido. O pecado entrou no mundo e com ele veio a morte espiritual, a separação do Criador que os havia formado com tanto amor. Naquele momento a inocência foi perdida, e eles foram expulsos do Éden, da própria presença de Deus. Essa história não está confinada à história antiga e ela ressoa através do tempo, falando das nossas próprias experiências e escolhas. O pecado pode começar com algo que parece pequeno, uma mentira aqui, uma decisão egoísta ali, mas suas raízes se espalham rápida e profundamente. Ele corrompe nossos corações, mancha nossas motivações, obscurece nossas mentes e nos coloca em um caminho que nos afasta cada vez mais de Deus. Cada passo no pecado amplia o abismo, e antes que percebamos, nos encontramos isolados, espiritualmente famintos, separados daquele que nos dá a vida. Essa separação de Deus é uma forma de morte, uma existência oca onde estamos desconectados da paz, do amor e do propósito que Ele deseja para nós.
No entanto, essa não é a vontade de Deus para nós. O coração dele dói por sua criação, por cada um de nós. Ele não nos criou para a morte, para a solidão ou para a destruição. Ele nos criou para a vida, para o amor, para a comunhão com Ele. Mas sua justiça exige que o salário do pecado seja pago, e o salário do pecado, como Romanos 6:23 nos lembra, é a morte. E é aqui, neste lugar de completa desesperança, que a luz do amor de Deus brilha mais intensamente. Embora o preço do pecado seja a morte, o amor de Deus providenciou uma saída, um presente além do que merecemos. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus tomou sobre si o salário que merecíamos, suportando a penalidade para que não tivéssemos que fazê-lo. Jesus pagou o salário do pecado em seu lugar, carregando o peso da nossa quebra e do nosso pecado na cruz. Ele assumiu a morte que era nossa, para que, em vez de condenação, pudéssemos receber a vida. Este é o Evangelho, a boa nova de que Jesus criou uma ponte, um caminho para que você e eu sejamos reconciliados com Deus. Seu sacrifício é ato supremo de amor, a linha de vida estendida a todos que aceitarem. Mas este dom de vida eterna não nos é imposto e é um convite que requer uma resposta de cada um de nós. Para aceitar este presente, devemos primeiro reconhecer nossa necessidade dele. Tudo começa com o arrependimento, uma verdadeira decisão de se afastar do pecado e se voltar para Deus. Arrependimento não é apenas sentir remorso por ações passadas, é uma escolha consciente de deixar para trás o velho modo de vida e abraçar a nova vida que Jesus oferece. Exige humildade para reconhecer nosso pecado, vir diante de Deus com um coração sincero e pedir seu perdão. E aqui está a promessa incrível. O perdão de Deus é dado gratuitamente, apagando o passado e nos oferecendo um novo começo, uma nova vida nele. Isto não é algo a ser levado levemente. O salário do pecado é muito real, e as consequências e com além desta vida, elas são eternas. Deus, em seu amor, não deseja que ninguém pereça. Seu desejo é que cada um de nós venha a Ele para encontrar vida, propósito e restauração. Mas Ele nos deixa a escolha. O pecado não leva apenas à morte, ele constrói uma parede entre nós e Deus, uma que interrompe a proximidade e a comunhão para a qual fomos criados. Esta separação não é apenas uma consequência, uma tragédia, pois nos priva da verdadeira fonte de nossa alegria, paz, força e propósito. Isaías 59:2 expressa isso de maneira vívida. Mas as suas iniquidades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto de Ele, e por isso Ele não os ouvirá. O rosto de Deus se afasta não por falta de amor, mas porque o pecado cria uma barreira que interrompe o livre fluxo de sua presença em nossas vidas. Nosso relacionamento com Deus é como um rio que dá vida, constantemente fluindo para refrescar e nutrir nossas almas. Neste rio encontramos clareza, direção, força e paz inabalável. Mas o pecado é como uma represa que se forma, bloqueando o fluxo do rio. Pode começar pequeno, uma pequena pedra de ressentimento, um galho de desonestidade, mas com o tempo, essas obstruções se acumulam até que o rio desacelera, depois para em nossa vida espiritual começa a secar. As águas que antes traziam vida e renovação tornam-se estagnadas, e a conexão vibrante que tínhamos com Deus se esvai no vazio. Quando o rio é bloqueado, sentimos profundamente os efeitos. Perdemos nosso senso de paz, e a alegria se torna elusiva. Nossas orações se tornam superficiais, como se não estivessem alcançando a Deus, e somos deixados com uma sensação de aridez e solidão espiritual. O pecado nos faz viver distantes do Deus que quer caminhar conosco, encher-nos com sua presença e nos guiar para uma vida de abundância. Mas graças a Deus, esta não é a última palavra. O coração de Deus é pela restauração, pela cura da comunhão que o pecado rompeu. Ele deseja remover a barreira do pecado e se reconectar com você de maneira profunda e duradoura. É por isso que o arrependimento é tão essencial, é a chave que destranca a represa e permite que o rio da presença de Deus flua livremente em nossas vidas mais uma vez, como 1 João 1:9 nos lembra. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Arrependimento não é apenas sentir remorso pelos erros, é uma volta intencional para longe do pecado e um retorno de coração a Deus. Quando nos arrependemos, estamos realinhando nossos corações com o dele, buscando deixar de lado tudo o que nos separa dele.
É um convite para que a graça dele nos lave, nos limpe e nos restaure. Arrependimento é uma escolha de entregar nosso orgulho, nossos hábitos, nossa autossuficiência, e permitir que a misericórdia de Deus restaure o relacionamento que o pecado fraturou. É uma decisão de abrir-nos ao seu amor e permitir que seu Espírito nos renove e refresque. Não deixe que o pecado lhe roube esse presente precioso relacionamento com Deus. Se você sente que está distante dele, se sua alma parece seca, tire um momento para examinar seu coração. Considere se pode haver algum pecado não confessado, alguma atitude ou ação que possa estar obstruindo o fluxo da presença dele. Deus está esperando com os braços abertos, pronto para perdoar, curar e derramar seu amor de volta nos lugares secos de sua alma. Ele anseia por restaurar a intimidade e a alegria que o pecado roubou. O pecado não apenas nos separa de Deus, mas também nos prende em correntes de culpa e vergonha. Essas correntes são como pesos invisíveis em nossos corações, pressionando nossos espíritos e nos roubando a liberdade e a alegria que Deus deseja para nós. A culpa é implacável, ela se agarra a nós como uma sombra, constantemente surrando lembranças de nossos erros passados, nossas falhas e nossos pecados. Ela tenta nos convencer de que somos indignos, não amados e irremediáveis. Mas esses sussurros são mentiras, projetadas para nos manter presos. A verdade é esta: a graça de Deus é muito maior do que qualquer culpa que carregamos. Não importa quão profundo seja a mancha ou quão pesado seja o peso do pecado, a graça de Deus é suficiente para nos levantar, para nos purificar e para nos libertar. Jesus veio para quebrar essas correntes de culpa e vergonha, para levar sobre si o castigo que merecíamos, para que pudéssemos andar em liberdade. Quando carregamos culpa, é como tentar avançar com um fardo pesado amarrado em nossas costas. Cada passo se torna uma luta, e cada respiração parece difícil. Queremos avançar, romper, mas o peso da culpa continua nos puxando para trás, mantendo-nos cativos ao passado. Esta não é a vida para a qual Deus nos chamou. Seu desejo é que experimentemos verdadeira liberdade, uma liberdade que só pode ser encontrada nele. E assim Jesus nos chama, convidando-nos a deixar para trás os fardos que nunca fomos feitos para carregar. Ele diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus 20:28. Esta não é apenas uma promessa de descanso físico, é uma promessa de renovação espiritual, de libertação da culpa que nos aprisionou. Quando levamos nossos fardos a Ele, encontramos um Salvador que é manso e humilde de coração, que entende nossas lutas e que nos oferece paz em vez de dor, esperança em vez de desespero. A graça de Deus é, de fato, a chave que destrava as correntes do pecado. Não é algo que podemos ganhar ou alcançar, ou um presente, livremente dado por um Deus amoroso que deseja nos libertar. Efésios 2:19 captura lindamente essa verdade. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A graça é o favor imerecido de Deus, uma torrente de amor e perdão que nos levanta do poço da culpa e da vergonha. Quando nos arrependemos, fazemos uma troca, desistimos de nossa culpa e recebemos a graça de Deus, soltamos nossas correntes e abraçamos sua liberdade. Mas a graça não é uma licença para continuar pecando. Paulo aborda exatamente esse ponto em Romanos 6:1000. O que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? A graça não é uma desculpa para nos entregarmos ao pecado, mas um chamado para nos elevarmos acima dele. É um empoderamento divino que nos capacita a romper com o domínio do pecado e a caminhar em novidade de vida. A graça nos transforma, ela nos dá força para resistir à tentação e nos capacita a buscar a justiça. O pecado escondido é como um câncer silencioso, que lentamente corrói a alma. Do lado de fora tudo pode parecer normal, mas por dentro, ele fere e cesse, deixando um rastro de decadência espiritual. Pode ser algo escondido, algo que você convenceu a si mesmo de que é admistrável, um segredo que ninguém mais conhece. No entanto, apesar de nossos melhores esforços para esconder, Deus vê tudo. Hebreus 4:3 nos lembra poderosamente: nada, em toda a criação, está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante daquele a quem havemos de prestar contas. O custo do pecado escondido é enorme, muito maior do que podemos perceber a princípio.
Ele começa sutilmente uma pequena concessão aqui, uma ação oculta ali, mas, ao longo do tempo, corrompe, expande-se e por fim nos domina. Um dos exemplos mais poderosos do custo do pecado escondido é encontrado na vida do rei Davi. Davi, um homem descrito como mas segundo o coração de Deus, um rei poderoso e um guerreiro corajoso, caiu na armadilha do pecado escondido. O que começou com um olhar para Batseba, que levou ao adultério, logo se transformou em uma tentativa desesperada de encobrir esse pecado, resultando na morte do marido dela, Urias. Davi pensou que poderia conter seu pecado, escondê-lo e continuar como se nada tivesse acontecido. Mas Deus, que vê todas as coisas, não estava cego às ações de Davi. Deus enviou o profeta Natã para confrontar Davi, e os pecados ocultos de Davi foram expostos. Naquele momento, o peso das ações de Davi caiu sobre ele. Seu pecado não apenas o separou de Deus, mas também trouxe dor e sofrimento para outros. A vida de Davi, sua família e seu reino sofreram profundamente como resultado de suas escolhas. A história dele nos mostra que o pecado escondido não afeta apenas nosso relacionamento privado com Deus, ele transborda em nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. No Salmo 32, Davi descreve a profunda angústia de viver com pecado escondido, dizendo: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Salmo 32, 23-4. O peso do pecado não confessado afetou todo o ser de Davi, afetando fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. É um lembrete poderoso de como o pecado escondido não permanece escondido, ele se infiltra em cada parte de nossas vidas, causando tumulto e desconexão. O pecado escondido trouxe angústia a Davi, mas quando finalmente confessou, ele encontrou alívio e perdão. Ele diz: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Salmo 32, 50. O custo do pecado escondido vai além das consequências imediatas, ele deixa um impacto duradouro na alma. Ele cria uma distância entre nós e Deus, roubando-nos da paz, da clareza e da alegria. Ele permite que a culpa se instale, lançando uma sombra sobre nosso relacionamento com Deus e dando ao inimigo uma oportunidade para semear medo, vergonha e desespero. No entanto, a história de Davi mostra que Deus não nos deixa nessa escuridão, existe uma saída, e tudo começa com a confissão e o arrependimento. O pecado não impacta apenas seu relacionamento com Deus, ele também impede o fluxo das bênçãos dele em sua vida. O coração de Deus é abençoar você, derramar seu favor sobre você e preencher sua vida com sua bondade. Mas o pecado atua como uma barreira, bloqueando essas bênçãos. Isaías 20 fala sobre essa verdade dizendo: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra, ao mais se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. A obediência convida às bênçãos de Deus, enquanto a desobediência ao pecado traz consequências que podem nos privar da plenitude que Ele deseja para nós. A história dos israelitas no deserto é um poderoso exemplo desse princípio. Deus os havia libertado da escravidão no Egito, exibido seu poder ao abrir o Mar Vermelho e provido para todas as suas necessidades. Eles testemunharam milagres, provaram de sua provisão e experimentaram sua orientação. Mas quando se rebelaram, quando duvidaram das promessas de Deus e desobedeceram aos seus mandamentos, perderam as bênçãos que Ele pretendia para eles. Em vez de entrar na terra prometida, foram condenados a vagar no deserto por 40 anos. Sua rebelião criou uma barreira entre eles e a plenitude da promessa de Deus. O pecado bloqueia o fluxo das bênçãos de Deus em nossas vidas da mesma forma que um cano entupido impede a água de correr livremente. As bênçãos estão ali, esperando para serem derramadas, mas a obstrução do pecado impede que elas nos alcancem. O amor de Deus permanece constante, mas nossas escolhas podem limitar nossa capacidade de experimentar plenamente sua bondade. A maravilhosa notícia é que a barreira do pecado pode ser removida através do arrependimento genuíno. Quando você se afasta do pecado e se volta para Deus, é como se o cano fosse desentupido e o fluxo de suas bênçãos fosse restaurado. Deuteronômio 18:2 nos assegura: todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus.
A obediência é a chave para desbloquear as bênçãos de Deus, não uma vida de perfeição, mas um coração rendido à sua vontade. É caminhar em seus caminhos, apegar-se às suas promessas e buscar viver uma vida que traz honra a Ele. Se você sente que as bênçãos de Deus estão bloqueadas em sua vida, tire um momento para examinar seu coração. Peça ao Espírito Santo que revele qualquer pecado escondido ou áreas de desobediência que possam estar impedindo o fluxo do favor dele. Isso não é sobre condenação, mas sobre restauração. Quando trazemos essas áreas à luz, confessamos e nos afastamos delas, a graça de Deus entra para limpar e renovar. O arrependimento abre o caminho, e as bênçãos de Deus fluem novamente, trazendo paz, provisão e propósito. Seu coração está sempre voltado para nós, pronto para derramar sua bondade quando alinhamos nossas vidas com a sua verdade. Não deixe que nada impeça o que Deus quer fazer em sua vida. Ao se voltar para Ele, você encontrará as comportas das suas bênçãos se abrindo, enchendo você de alegria, paz e a vida abundante que Ele prometeu. Abrace a liberdade que vem de um coração alinhado com Deus e experimente a plenitude do amor e do favor de Ele. Eu estou diante de vocês hoje não apenas para entregar uma mensagem, mas para fazer um chamado que ressoa no coração do próprio Deus. Este é um chamado ao arrependimento, um chamado à restauração, um chamado para voltar ao Deus que o criou, que o ama além da medida e que anseia derramar suas bênçãos em sua vida. Sim, o salário do pecado é real, e as consequências são eternas. Mas a graça de Deus também é real, uma graça que é maior do que qualquer pecado, uma graça suficiente para quebrar todas as correntes, para libertar, para purificar, para curar e para restaurar. Sua graça é o presente que apaga a culpa, silencia a vergonha e abre a porta para um novo começo. Não ignore este chamado. Não deixe que o orgulho ou o medo endureçam seu coração. Hoje, não amanhã ou algum dia. É o dia da salvação. Hoje é o dia para voltar a Deus, para depositar os fardos do pecado e para receber o dom da vida eterna que Jesus oferece livremente. Hoje é o dia para deixar a culpa e a vergonha, para trazer os pecados escondidos à luz, e para remover qualquer barreira que possa estar bloqueando o fluxo das bênçãos de Deus em sua vida. Deus está pronto, com os braços abertos, esperando para recebê-lo. Ele nunca se afastou de você, e Ele nunca se afastará. Aproveite este momento para examinar seu coração, confessar e se arrepender, e permitir que a graça dele o lave. Experimente a liberdade que vem da rendição, a alegria do perdão e a paz de saber que você é amado, perdoado e restaurado nele. Hoje é o seu dia. Abrace o chamado e entre na plenitude da vida que Deus preparou para você. Eu exorto você, no poderoso nome de Jesus, a responder a este chamado com um coração aberto. Deixe o fogo da palavra de Deus acender seu espírito, queimando tudo que impede sua caminhada com Ele. Deixe a graça dele lavá-lo, purificando e renovando cada parte de sua vida. E enquanto você se volta para Ele, que suas bênçãos fluam livremente, restaurando a paz, a alegria e o propósito que Ele deseja para você. Este é seu momento de despertar, um convite sagrado para entrar na plenitude de tudo que Deus preparou para você. Abrace este momento, pois Deus está pronto para encontrá-lo, para enchê-lo e para guiá-lo para uma vida de abundância, liberdade e esperança. Que o Senhor o abençoe e o guarde, e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, e tenha misericórdia de você, e que Ele levante o seu rosto sobre você, e lhe dê a paz. Caminhe adiante no amor de Ele. Viva na luz dele e deixe que a paz dele habite ricamente em você, agora e para sempre. Se você ainda está assistindo, muito obrigado pelo seu tempo e atenção. Agradeço profundamente seu apoio. Se você gostou deste conteúdo e quer ver mais, inscreva-se no canal e considere ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Seu apoio significa o mundo para mim e ajuda este canal a crescer. Sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos, experiências ou perguntas nos comentários abaixo. Eu adoraria me conectar com você. Obrigado novamente por assistir, e estou ansioso para vê-lo no próximo vídeo. Cuide-se, que Deus o abençoe.